Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Eu quero que na tarde de hoje compartilhar com os irmãos algo muito incrível que eu estava lendo na palavra de Deus hoje e que eu quero trazer à nossa memória, que possamos sempre nos recordar desta grande bênção que o Senhor nos dá. Meus amados irmãos, muitas pessoas nos dias de hoje têm falado que servir a Deus é difícil, que servir a Deus é complicado. Eu vou fazer uma pergunta aqui e gostaria que os irmãos respondessem. Se Deus dissesse para você que o seu filho vai morrer, mas porém, se você buscar ele pode trazer a solução, você não buscaria a Deus para ver o seu filho bem? Você buscaria, com certeza. O que eu quero dizer com isso? Que se fosse realmente difícil, como as pessoas colocam aí, nossa, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, fazendo parecer que é algo impossível servir a Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada? Em Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 5 fala que você precisa obedecer a Deus. Mas nesses dois capítulos também vão dizer que você precisa praticar a palavra dele. Ou seja, não é apenas ouvir, é praticar. A pergunta que está nestes dois versículos nesses dois capítulos será que nós estamos praticando a palavra de Deus? Muitos de nós não estamos praticando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o orgulho tem cegado o nosso entendimento. O orgulho tem cegado os nossos corações de compreender a vontade de Deus. Então muitas pessoas hoje em dia estão falando que é difícil servir a Deus. Você pergunta para ele, você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. É claro que vai ser difícil. Ele está dando prioridade para o inimigo. Porque se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, você vai ver que você tem que ler e praticar. Por quê? Porque quando você lê e pratica, você dá oportunidade para que Deus trabalhe no teu coração, na tua vida, no teu ministério, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em tudo o que você for fazer. E no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, Deus também dá uma palavra maravilhosa, que é o que? Ele se importa com o teu coração. Ele se importa que você esteja diante da santa vontade dele para que ele tire do teu coração tudo aquilo que pode impedir você de não compreender a vontade dele, de não compreender a palavra dele, de não compreender aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério. Então Deus tem sim resposta para cada pergunta, para cada dúvida. Nós é que não queremos nos posicionar diante dele e colocamos uma venda nos nossos olhos para a gente nos cegar, né? Que qualquer pessoa que lê a palavra de Deus, principalmente no livro de Deuteronômio, vai ver que você precisa ler e praticar. É impossível a pessoa falar que servir a Deus é impossível. Se fosse impossível servir a Deus, Deus não te dava mandamentos e ordenanças. Se fosse impossível servir a Deus, os profetas do Senhor não serviriam a Ele. Se fosse impossível servir a Deus, como as pessoas dizem, a igreja primitiva não era para ter vencido o poder de Satanás. Se fosse difícil servir a Deus, como muita gente diz, Moisés, o libertador do povo de Israel, não tinha ido para o Egito libertar o povo da escravidão. Se fosse difícil servir a Deus, Abraão não tinha ouvido a voz de Deus e obedecido a Deus. Se fosse difícil servir a Deus, Noé não tinha dado obediência a Deus, não tinha obediência à santa lei de Deus e muito menos na construção de uma arca. Será que estamos dando prioridade mesmo a Deus?
Ou estamos arrumando desculpinhas esparrapadas para dizer que servir a Deus é difícil? É impossível servir a Deus, mas o diabo é fácil, né? O diabo é facinho. Mas a Deus é difícil. Aquele que dá vida, aquele que dá proteção, aquele que dá livramento, é impossível praticamente servir a Ele, mas o diabo é fácil. Vocês veem, meus amados irmãos, as pessoas arrumam situações para não servir a Deus, mas arrumam situações para darem oportunidade ao inimigo para entrarem e destruírem as vidas, as famílias, as casas, os ministérios. Eu quero dizer uma palavra para você que está até nesse momento agora no vídeo. Volte-se para Cristo. Olhe-se para a santa lei de Deus. Olhe para os mandamentos do Senhor. Olhe para a vontade do Senhor. Olhe para aquilo que Ele tem já feito na tua vida. Olhe para quantos livramentos Deus tem te dado. Olhe para quantas respostas Ele já tem colocado diante de você. Ore para Deus, não ore para as oportunidades de te tirarem a sua paz, a sua alegria e a sua fé. Essas oportunidades que são do demônio. Mas olhe para Deus, que sempre irá te provar e sempre irá fazer você conhecer quem é você. Sempre vai fazer você experimentar cada vez mais o poder da fé. Sempre vai fazer você experimentar cada vez mais a confiança de acreditar na palavra dele. É esse Deus que a gente serve. Um Deus que nos prova, mas também nos ensina que tudo que Ele nos dá é para a gente se agarrar. É para a gente... É como se fosse uma pessoa. A gente dá aquele abraço apertado, gostoso e dizer assim: não sai de perto de mim, porque você é importantíssimo para mim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz de Cristo.